A gente vai ler uma mensagem de abertura. A Dirce vai... É a Dirce ou a Helena? A Dirce vai fazer a leitura e aí a gente vai dar início à reunião propriamente dita. Boa noite a todos. É com grande alegria que a gente está aqui reunida para comemorar mais um ano de trabalho na nossa Casa do Caminho. Aí eu estava conversando hoje com a Juliana, aí a gente estava conversando sobre o início da nossa chegada na Casa do Caminho. Então a emoção bate. E vamos lá. Mensagem do 40º aniversário da Casa do Caminho. Prezados irmãos de caminhada, que Jesus nos ajude e nos abençoe a todos. Nossa casa amada comemora 34 anos. Desejamos aos irmãos de tarefa que realizem uma análise profunda do caminho percorrido até aqui. Datas como essa são importantes para analisar o que se fez, o que se faz e o que está por se fazer. Na casa espírita, há sempre oportunidade de se fazer mais e mais. Basta que os envolvidos na tarefa o desejem e que todos aprendam a necessidade de ajuda, crescer e melhorar sempre. Hoje, quando comemoramos mais um aniversário da casa, dizemos a vocês: cresçam, meus filhos, busquem ser melhor dia após dia, melhorem seus sentimentos, façam o bem, ouçam bem e compreendam qual a proposta da doutrina espírita, compreendam o que a casa espera de vocês, como podem ser úteis, como será o futuro moral e qual será o da nossa casa. Há uma necessidade urgente de crescimento moral e intelectual para que cada um seja vitorioso em si mesmo. Que Deus ajude, ampare e conduza a todos hoje e sempre. Herman, 17 de janeiro de 2026. E vamos aquietar o nosso coração nesse momento, para que a gente possa perceber a vibração de toda a espiritualidade aqui, comemorando essa data tão importante para todos nós. Vibremos pela nossa casa, porque todos nós somos trabalhadores dessa seara e estamos aqui para nos melhorar, para fazer o bem sem olhar a quem. E assim, Senhor Jesus, profundamente gratos pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu amor, te pedimos que seja em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de comemoração do nosso aniversário. Graças a Deus. Quem vai vir primeiro? Quem vai vir primeiro? Quem vai vir primeiro? Peraí. Então, hoje, como é um dia de festa, né? Não sei se vocês prestaram atenção na mensagem que o Dr. Herman trouxe para a gente vai falar sobre o futuro, né? E nós dentro da casa espírita. Então, a proposta de Dr. Herman hoje para a palestra é que nós trouxéssemos pessoas, todos vocês poderiam falar aqui, né? Nem todos gostariam, que são envergonhados. Então, a gente teve que escolher alguns para falarem. Então, a proposta do plano espiritual foi a seguinte: que nós trouxéssemos pessoas que tivessem nascido ou tivessem vindo muito pequenininhas para casa, tivessem sido evangelizadas na Casa do Caminho e estivessem até hoje aqui. E o que a casa
fez por essas pessoas e o que essas pessoas estão fazendo pela casa. Então, vocês vão ver duplas, são 3 duplas, não é isso? Nós vamos começar pela... Qual é a primeira dupla? Então a gente vai começar com a dupla dos mais velhos, que são os mais corajosos nesse momento, para trazer para vocês a primeira parte. Vamos lá? Então, só para a gente relembrar, hoje é um pouco diferente, porque é aniversário, tá? Mas aqui, ó. Do lado da Lena. Como é que coloca isso? Vocês querem que eu saia pra cá? Não, precisa não. Não, precisa não. Eu só não sei fazer isso. Toma aqui, querido, que você quer do TI. O rapaz do TI é ele, tá? Eu sou só... Quer botar aqui? Não, aqui. Não, pra aqui. Oi, não tá indo não. Pode falar? Eu tô falando. Tá sem som. Você que não tá me dando som. Aqui é o retorno. Cadê o Tim Maia? Cadê o Ricardo? Agora foi, né? É que minha voz é alta e às vezes parece que não foi. Mas eu tenho cola, tá, gente? Porque tá aqui em cima é uma responsabilidade, né, Fátima? Que alguém pediu pra gente, gentilmente, né? Mas você foi a portadora da palavra. Graças a Deus. É uma brincadeira, né? Então, gente, meu nome é Juliana, eu sou professora. Ninguém deu, quando o pessoal estava aqui na tela, ninguém deu para perceber que eu era professora, né? Era aula de matemática, fração, enfim. Eu sou casada com Guilherme e tenho um filho de 13 e um de 9. Tudo gerado aqui na casa, inclusive relacionamento. Eu conheci o Guilherme aqui, gente. Não queria muito, não. Acho que estava preocupada que ia repercutir. Mas a gente não dá para fugir, né, das coisas. E eu tô nessa casa, olha a situação. É o que minha mãe falou aqui, né? Essa é minha mãe, essa é minha irmã. Apresentar a família, né, bom. Tem outra irmã ali. Então eu tô nessa casa, antes dessa casa ser essa casa. Como assim, Juliana? Não era fundada essa casa e nós já estávamos aqui. Eu tinha 1 ano e meio. Aí você vê que a pessoa não é comprometida. Ela veio com o quê? Missão completa. Não foi? Foi missão, gente. Fala pra mim. Me enganem. Não dá para enganar, né? A gente vê que realmente a gente vem com o compromisso. Porque 1 ano e meio você está dentro de uma casa espírita, é bênção? É. Mas é compromisso. E aí, era um grupo de mulheres. Elas se encontravam, faziam a costurinha, que ainda temos. Para os bebezinhos, já era para malé? Já era para malé. Então, a gente já via esse intercâmbio com Leon Denis, né? E altivo que, se não fosse altivo, e a dona Brunildes, acho que essa casa também não existiria. Então, eu tinha mais ou menos 1 ano e meio, fui cobaia de muitos trabalhos, primeira evangelização, primeiro grupo jovem, tudo primeiro que foi, eu estava ali. Primeiro trabalho de cura, primeiro não sei o quê, foi tudo assim, primeiros. E foi bom os cursos eu não quero contar não, porque eu tive muito problema, ficava nervosa, era uma coisa de maluco. E fui colocada em todos os trabalhos do mesmo jeito, espontaneamente. Espontaneamente, tipo assim, você teve um planejamento reencarnatório e a sua tarefa é essa. E da evangelização infantil, eu queria que a Ana Paula estivesse aqui, sabe, Vinícius? Você vai ser o portador para a Ana Paula assistir esse vídeo. Porque a Ana Paula, muito danada com essa moça aqui, Fátima, eu aponto mesmo. As duas, ó, de conchavo, o que faziam? Tá sem trabalhador lá embaixo. Aí a Ana Paula subia.
pegava um trabalhador e falava assim, não, só de 15 em 15 dias ou quando tiver necessidade. Quando eu vi, eu já estava lá dentro. Ia toda semana. Quando eu vi, eu virei funcionário bombril, que dava para tudo, sabe? Onde eu precisava, 1001 utilidades. Coringa. Você é tão chique, amiga. A amiga lembrou Coringa. A gente está numa palestra, né? Tem que ter o decoro. Então, eu fui coringa por muito tempo em muitos lugares, principalmente na evangelização infantil. E aí foi indo, né? Foi indo, e agora, né? Estamos na coordenação. Também por livre e espontânea vontade, gente. Não foi porque o plano espiritual falou que era um compromisso, não foi porque pediu ajuda, enfim, não fui treinada. O tempo inteiro era assim, André ficou grávida. Ah, então você dá apoio à coordenação? Falei, gente, eu sou evangelizadora. Fulano vai sair, você pode dar como apoio? Eu e Monique. Monique e eu fomos cobaia. Então, assim, eu participei de muitos inícios de trabalho. Cara, é muito difícil não se emocionar. Vou me segurar. Mas, assim, eu amo muito essa casa. Porque ela representa para mim minha família. Eu conheci muitas pessoas aqui. Eu entrei em contato com muitas pessoas. E para quem me conhece do início, eu fui evangelizada pela mamãe. Coitada. A minha mãe me aturava em casa. Mas em casa era melhorzinha, né, mãe? Ih, não, gente, não era. Falou toda a verdade aqui. E aqui, na evangelização, porque eu gostava pouco, né? Eu vinha, não a contragosto, mas eu vinha, sem muita vontade. E sabe como eu assisti as aulas? Eu assisti as aulas virada de costas. E aí ela falava assim, agora tem que fazer o trabalhinho. Eu olhava para ela com um olhar super gentil, né? Você pode imaginar. Eu falava, eu não vou fazer. Eu não quero. Como diz as pessoas, o fruto não cai longe da árvore. E aí, outra coisa que eu lembrei, Marilena. Quem que iniciou a nossa creche? Mariana Mendes. Que não pode estar aqui nesse momento, porque está lá com o bebezinho dela. Que eu estou esperando... Eu vou mandar um monte de recado aqui, Fátima. Que eu estou esperando, Mateus, Fátima, cadê o Lucas? Lucas, lembre sua irmã, trazer o bebê para cá. Então, a Mariana inaugurou a creche. Mais uma cobaia que nós temos, né? Você vê que a casa foi uma experimentação. E aí, gente, eu não sei nem quanto tempo eu tenho, acho que o Guilherme não vai ter tempo de falar, só queria falar isso. É porque, gente, olha só, 1 ano e meio, antes da sede própria. É muita trajetória da casa, é muita coisa para falar, né? Então, assim, antes mesmo da gente ter a sede própria, eu já estava ali. E a gente passou por muitos lugares, por muitas casas. Eu fui fazendo uma trajetória com a minha mãe. Eu falei, mãe, mas foi quando isso? Ela, não sei. Aí teve na Arco-Íris, na Rua Arco-Íris, na Estrada dos Bandeirantes, teve na Bananal 2 vezes, um em cada lado da calçada. Que mais? Quem lembra? Teve mais de alguns lugares. A casa do vizinho. A casa do vizinho, que era um ateliê. Eu participei de todos esses lugares, tá, gente? Só para vocês saberem. Pois é. Então, teve muitos endereços, eu participei de todos eles. O que eu mais gostava era da Bananal. Desculpa, tá, Casa do Caminho? Porque era do lado da minha casa. Eu ia a pé, né? Mas aí, finalmente, chegou um tempo em que a gente conseguiu, depois de muitos chás, muitos eventos, muitas coisas que a gente fazia, porque a gente era danado, do coral dos adultos, que também faziam os chás, e a gente fazia um chazinho junto com um coralzinho. Era uma coisa muito fofinha. E aí, a gente conseguiu juntar o dinheirinho. Se fosse o Guilherme, ele é tesoureiro hoje. Se fosse o Guilherme, eu não sei se teria dado certo. Mas foi uma pessoa que não está aqui. E eu não vou falar dele.
Gilberto, Ivo, Aziz, Isa, tantos amigos que não estão mais aqui entre a gente. Gilberto Aziz está. Sim, mas não estão aqui. Gente, é muito difícil falar. Quando a gente vive uma história muito longa, é impossível. Eu falei, cara, Guilherme, preciso ir com que você faça comigo. Mas eu não sei falar. Eu falei, cara, só me apoia. Porque eu vou chorar. Porque tem muita história, tem muita gente. E assim, muita risada, muita alegria, muita dificuldade, muito trabalho. Fátima, então, ela foi uma pessoa que ajudou muito. Porque ela prepara os jovens com carinho inigualável. Ela colocava a gente para estudar Paulo de Tarso, todos os apóstolos, o Evangelho de cabo a rabo. Então, assim, hoje, quando eu venho fazer palestra, é mais fácil. Por quê? Porque eu lembro, mas naquela aula, e eu também agora estou fazendo aula, fica mais fácil. Mas, assim, teve toda uma preparação, né? E fora os passeios, né, Fátima? A gente ia para a Árvore da Lagoa, a gente ia fazer bagunça na casa da Marilena. Até hoje. Até hoje a gente ainda faz, mas a gente fica quieto, né? Ninguém faz, não? Fica quieto? E falou que... Não, a gente não fica quieto. Eu tô falando para não contar para eles. Fica quieto a gente joga jogos, a gente se diverte. É muito bom. E quando a gente chegou aqui, todo mundo que chegou nesse momento vai lembrar. Era uma casinha na pedra, ali no cantinho. Pequenininha. E dava todas as evangelizações, palestras, trabalhos, curso, cura, tudo. Tudo acontecia ali. E aí fomos crescendo. E aí o Altivo veio uma proposta super interessante. Falou, vocês sabem que essa casinha não vai dar mais, né? Que vocês vão ter que construir um negócio maior, porque vocês estão trabalhando com o Dr. Herman. E Dr. Herman não é casa pequena. Aí, quando mostrou o projeto, eu não sei quem mais se tremeu. Porque, olha só, a primeira a vir foi a minha mãe, depois Marilena, ou não, foi a Alba primeiro? Dirce, Alba e Marilena. Os pilares que estão até hoje, né? E aí, essas três ficaram super tranquilos quando o Altivo falou disso, né? Era eu, Isa, Alba e Milena. Não, mas eu estou falando, os primeiros foram vocês. Aí depois, quando estava nesse projeto, era a Isa, a Aziz já estava também? Aziz, Ivo, a galera toda que teve coragem, porque agora eu estou mais corajosa, agora a gente está querendo os negócios mais, né? Mas assim, não era uma característica minha. Olha como é que a casa ajuda a gente, né? Eu estou aqui falando, gente, isso aqui é dificílimo para mim. Só tenho a agradecer. Virei palestrante, eu falei, gente, e a casa foi o lugar que eu descobri minha profissão. Eu virei professora com a do orfanato. Eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida? Eu não sei. Mas eu ia para o orfanato, meu coração se enchia de alegria. E aí eles falavam, você vai ser professora? Aí você é tão legal, você podia ser professora. Aí aquela ideia foi ali, ó. Aí eu falei, vou ser professora. E foi assim que eu descobri a minha profissão. Eu vou reduzir isso aqui, gente, que não vai dar não. Então, teve Altivo, a dona Brunildes, os chás, o grupo jovem. É que eu estou aqui recapitulando que eu acabei falando tudo. Onde eu conheci muitas pessoas, onde eu aprendi a ser mais flexível, muito mais flexível, muito mais compreensiva. Uma pessoa que escuta, que não reage tanto. Isso demorou um tempo, tá, gente? Eu ainda faço. Mas, olha, a Fátima, quem mais me evangelizou antes? Minha mãe, que foram os meus primeiros evangelizadores. Então, de prova aqui que eu melhorei um bocadinho. Então, eu posso agradecer a essa casa, porque se não fosse essa casa, quem seria eu? Então, ela moldou minha personalidade. Pro bem, pro belo. E a gente acabou virando uma grande família também, né?
Hoje em dia eu tenho uma sobrinha emprestada, uma amiga que é quase sobrinha também, Matheus, que é meu afilhado também, junto com a... Não, mas você é familiar. Então, assim, tem várias pessoas que são uma família... Que eu tenho família, minha família é de São Paulo. Mas, quando eu penso em família, eu penso aqui na Casa do Caminho. Eu não vou falar de todo mundo, porque senão vai ficar muito extenso. Mas, assim, eu considero muito minha família. E se eu fosse contar todas as histórias, gente, eu ia ter que dar uma palestra de 1 hora, tá? E aí, eu vou falar o que é o futuro, que é a pergunta, né? O que desejo para o futuro? Muitas coisas. Muitas coisas que não dariam para falar. Mas, em resumo, desejo crescimento espiritual, material, união, muito amor, muito acolhimento, mais trabalhadores, frisem essa frase, tá? Trabalhadores, evangelizações aí estão precisando, que venham com muita vontade de trabalhar e estudar. Desejo que haja mais amizades, companheirismos, trabalhos profissionalizantes. Gente, eu sou louca para essa casa de trabalho profissionalizante. Começou com o Vitor fazendo a sublimação. Esse é só um pontapé. Porque o que a gente diz, né, assim, a gente vê muito para frente. Que o trabalho das mães e das grávidas possa crescer cada vez mais, auxiliando essas famílias. Porque quando a gente vê os evangelizandos que a gente evangelizou, crescendo, tendo filho, cara, a gente vê que a semente foi plantada e que deu frutos. Porque elas vêm, às vezes elas saem da casa, quando vai para o grupo jovem, né? E retornam para a evangelização novamente com seus filhos. Ou seja, fez uma diferença na vida delas. Enfim, eu espero que essa casa continue recebendo cada coração que aqui chega e cresça mais e mais, com muito acolhimento, com muito amor, estudo e compreensão. Falo muito, mas agora eu acabei, tá? Agora eu vou dar a palavra ao marido. Eu vou sentar. Aqui, né? Oi, gente, eu sou o Guilherme. Vocês estão me ouvindo? Acho que está meio baixo. A minha história, assim, em alguns momentos se cruzou com a da Juliana, né? Então tem coisas que são muito em comum, mas eu queria falar um pouco de como foi a minha chegada aqui, né? Que foi um pouco diferente. Eu cheguei, esse ano faz 30 anos que eu estou aqui. Eu cheguei com 15 anos e para mim foi muito... Acho que assim, a lembrança que eu tenho mais antiga é de ser muito bem acolhido. E quando a gente fala de acolhimento, às vezes a gente pensa, abraçar a pessoa, falar alguma coisa, e não necessariamente, né? Eu chegava, eu vinha para o grupo jovem, entrava quieto e saía quieto, mas eu me sentia incluído no grupo, né? Eu sempre tive dificuldade de me incluir nos grupos, de fazer a parte social. E aqui acho que foi o primeiro lugar na minha vida assim, que eu nunca me senti julgado, criticado, que assim, eu chegava no grupo, sentava, a gente estudava lá e ficava quieto, tudo bem, assim, ninguém cobrava, ninguém reclamava, e assim, eu me sentia parte daquele grupo, né? Eu lembrei de uma história que eu acho que eu nunca te contei, eu lembrei disso aí de milênios atrás, assim, o grupo jovem fazia muita peça de teatro, né? E aí a gente estava ensaiando lá na casa antiga ainda, essa da Bananal. Eu acho que não era de Kardec não, acho que era de Jesus, Apóstolos, alguma dessas assim. E a gente estava ensaiando ali naquela parte da frente ali da casa, né? Aí quando chegou a hora de falar, deu aquele nervosismo, né? Comecei a tremer, gaguejar, não saía fala. Muita gente ali, né? O pessoal na cena comigo, gente assistindo. De repente eu olhei lá para frente, estava a Fátima ali. Ela não falou nada, mas ela sorriu e fez assim com a cabeça. E aquilo, assim, falou tanto para mim, foi assim, como se estivesse falando, cara, tá tudo bem, fica tranquilo. E foi impressionante, porque eu lembro disso até hoje, isso tem quase 30 anos, e me marcou demais, assim, aquele momento. Tô denunciando a idade das pessoas. Mas a gente tem que falar, né? Já falei, 30 anos. E o grupo jovem, assim, eu fiquei quase 10 anos no grupo jovem, eu já nem era mais jovem, mas eu estava no grupo jovem ainda.
E foi muito marcante, né? Porque a gente fazia muita coisa... Pintava a casa. Longe. Eu lembrei muito disso. Quando a gente mudou lá da casa alugada para cá, eu lembro da mudança, que foi trazer muita coisa pesada, foi uma luta. Eu lembro do Ivo, coitado, carregando as coisas pesadas ali. Quem não conheceu o Ivo era um senhor alto, magrinho. E a gente trouxe tudo para cá e a hora de pintar. Quem é que vai pintar? É a gente. Alguém sabe pintar? Não, mas vamos embora. Eu lembro que tinha uns andaimes enormes na parte de baixo, a gente subindo em andaime para pintar telhado, e nunca tinha pintado na vida, mas foi, né? O que tinha, o que tem para hoje. A gente tinha também um grupo que fazia faxina na casa, né? A gente não tinha funcionário, não tinha como bancar funcionário. Então a gente vinha toda quinta de manhã, cedinho, ficava a manhã inteira aqui, fazia faxina, limpava cadeira, vinha Ivo, vinha Aziz, vinha Sônia, sua mãe, minha mãe, e assim, foi uma época que a gente acabava tendo que fazer tudo, né? A gente ficava responsável por muita coisa. E é importante a gente lembrar disso, porque a gente valoriza, né? A gente vê assim, o tempo vai passando e às vezes a gente não dá valor a isso. A gente chega aqui, entra, vou para o meu estudo, vou para o passe, vou para evangelização e vou embora. Mas, poxa, quanta coisa aconteceu, quanta gente passou por aqui, quanta gente ajudou essa casa a crescer, né? Guilherme, seu Pedro, pai do Aziz. O sogro do seu Aziz, ele tinha quase 100 anos, ele vinha, aquela rampa enorme que tinha aqui, ele varria a rampa, molhava, e assim, aquele solzão de seu Pedro, ele não parava. Aí quando acabava, ele ia lavar o carro estava parado no cantinho, ele não parava, ele tinha 98, 97 anos, assim. E depois a gente ficou muito tempo com a casinha ali atrás, né, e aqui só tinha a parte de baixo, e depois veio esse prédio. E a gente fez a campanha do tijolinho, né? Eu lembro dos tijolinhos que a Vanderly fez, que era um imãzinho de geladeira, né, para o pessoal contribuir. E até hoje eu não sei como a gente conseguiu, porque quando a gente entra na tesouraria, a gente vê que é difícil fechar o mês, imagina fazer uma obra, né? A gente vê que a gente não manda em nada, né? Que é o plano espiritual que nos guia. Aí a gente vê que assim, a gente faz um pouquinho de nada ali, mas aos pouquinhos a gente vai juntando as pessoas e vai formando, né? E depois disso, eu não sei como eu estou de tempo, tá? Se vocês quiserem me cortar, é melhor encerrar, né? Não, pode falar, Guilherme, tá muito bom. Então tá. Depois eu trabalhei muito tempo na evangelização infantil, que foi muito diferente para mim, porque eu já estava como evangelizador, e para mim primeiro foi um aprendizado muito grande, porque eu não sabia lidar com criança, né? Você não lidava com criança. E aí, assim, eu digo que eu aprendi a ser pai na evangelização, porque você chega com criança, você não sabe o que você vai fazer, né? E aí, tem hora que você tem que dar bronca. Como é que dá bronca? Quando você acolhe, quando você é firme. E quando meu filho nasceu, eu já tinha 5 anos de evangelização, eu já tinha esse aprendizado, essa bagagem que me ajudou muito, né? E a gente aprendeu muito também a lidar com as pessoas da comunidade, né? Que nesse tempo já vieram para casa. E isso... Um jeitinho tranquilo. A gente aprendeu a quebrar muito preconceito, a aprender muita coisa com eles, né? Muito carinho que a gente recebe deles e muita compreensão, né? Eu acho que foi isso que mais fez diferença para a gente. E para mim, assim, agora eu estou trabalhando ali na cura, já é um trabalho bem diferente, e para mim é interessante como cada trabalho é completamente diferente e a gente vai aprendendo coisas em cada grupo, né? E para mim o trabalho da cura é muito importante para a empatia, porque a gente vê muita gente sofrendo, né? Muita gente com dor, com problema de saúde, problema financeiro, de família, e às vezes a gente chega na casa chateado porque levou uma fechada na esquina ali. E aí a gente chega aqui, vem alguém com câncer, com problema financeiro, brigado com o filho, e que chega sorrindo e agradecendo por estar aqui. Ele fala, e eu cheguei reclamando por causa da fechada que eu levei ali. A gente fica pequenininho, né? E a gente vai percebendo e valorizando essas coisas e vendo que a gente pode dar um pouquinho pelo outro, né? Que precisa também. Então, para encerrar, pensando no futuro da casa, eu fui lá ao Estatuto da Casa, que aliás faz 20 anos. Eu estava vendo, de 2006. E tem 3 pilares principais, que são assistência social, divulgação da doutrina espírita e o trabalho com os bebês, né? Assistência para as grávidas, o enxovalzinho.
Então é muito importante a gente lembrar disso, né? Para a gente, primeira parte da divulgação, a gente tem que estudar. É muito bom a gente ver a casa cheia assim, mas numa quinta-feira normal, infelizmente, não é assim. Então a gente precisa fazer o nosso esforço para estar aqui, para estudar e fazer curso. É difícil? Todo mundo tem a vida corrida. Mas a gente tem que dar um jeito de estar aqui de vez em quando, né? Para ajudar a casa nesse sentido e para a gente também, que precisa do estudo. Em relação à assistência e ao trabalho das grávidas, a gente precisa de trabalhadores, a gente precisa de gente comprometida, a gente precisa também desse esforço para se debruçar, né, sobre essas pessoas, essas mãezinhas, esses jovens, essas crianças que precisam de tanta coisa, né, que ensinam muito para a gente, mas precisam muito materialmente. Então a gente precisa estar mais próximo disso também. E acho que a gente pode passar a bola, né, senão eu vou... Oi, gente. Tá me ouvindo? Oi, acho que baixou. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Gabi, para quem não me conhece. Eu costumo dizer que eu cheguei na Casa do Caminho por ordens diretas e bem executadas de minha mãe. E acho que a nossa geração, a Ju está aqui do meu lado, a Bia está ali, ela está ali, mas ela está aqui com a gente, ela sabe. O Vini, que foi meu parceiro de grupo jovem, Letícia. Eu acho que a gente cresceu com mães que a Casa do Caminho era um assunto inegociável. A gente cresceu sabendo que a gente tinha que estar aqui. E a minha mãe, em específico, ela chegou na casa num momento... Estava tudo bem na vida dela, não foi nenhum momento de dor. Mas foram duas pessoas muito opostas, com personalidades muito distintas, que chamaram ela para conhecer a Casa do Caminho. E ela, graças a Deus, interpretou a mensagem direitinho e veio. Veio, trouxe a minha irmã mais velha, a Carol, que começou a frequentar a evangelização. Ela, depois de um tempo, engravidou e era eu, para surpresa dela. E eu nasci com um problema de saúde meio sério, meio chatinho. E nesse momento de dor, de forma não extraordinária, de forma muito comum, acho que muito de vocês aqui, ela procurou a casa para ter o acolhimento, para conseguir passar por aquela situação comigo. E ela encontrou. Depois deu tudo certo, eu melhorei, ela me trouxe para o passe, trouxe para a evangelização. Eu comecei na creche, na turma da tia Dani. Depois passei por toda a evangelização, aí tem a Ju, tem a Andréia, tem Ricardo, tem toda uma galera, tia Sandra me evangelizou, Guilherme, depois no grupo jovem. Passei pela evangelização, fui para o pré-jovem, fui para o grupo jovem, que é um trabalho que eu não faço mais parte, mas o Luiz Sérgio prometeu o crachá, você lembra? Que nós somos amigos eternos do trabalho. E quando eu estava na última turma como evangelizando criança, a Casa do Caminho entrou em obra. Entrou não, ela entrou no auge da obra. Aí eu acho que todo mundo que estava aqui lembra que os horários se misturaram. A Fátima era de manhã, a evangelização era tarde, os cursos, cada hora era num horário, e a gente passava o sábado inteiro aqui, até a noite. A gente jantava aqui, você lembra, Júlia? Jantava com as meninas, né, Bia? Escurecendo, a gente jantando. E eu, jovem, com muita energia, com uma dificuldade muito grande em lidar com o tédio, e com uma característica meio peculiar de querer fazer 30 coisas ao mesmo tempo, né, Júlia? Eu comecei a ficar me sentindo muito entediada, porque eu achava que eu passava muitas horas aqui sem fazer nada. Comecei a, entre aspas, dar problema, né? E fui parar na sala do Dr. Erma. Aí eu lembro que o Dr. Erma pegou na minha mão e falou: filha, excesso de energia acumulado, né? Vamos procurar fazer alguma coisa, vamos trabalhar, vamos canalizar essa energia, porque se você não canalizar lá na frente, você vai se embolar. Aí, nisso, ele me levou para ser auxiliar da evangelização. Eu tinha 11, 12 anos. Eu voltei atrás na história para saber a data e o e-mail que eu achei foi do Guilherme, me mandando a escala e a aula. E eu tinha 11 anos. Eu fiquei, gostei, estou lá até hoje. E eu estou contando essa história para vocês porque eu acho que o que aconteceu comigo na evangelização é um exemplo muito claro de como essa casa me ensinou desde pequena a importância do trabalho.
E eu acho que não tem como a gente falar de futuro se a gente não fala de trabalho. Eu acho que o futuro sequer consegue ser pauta de conversa se a gente não fala de trabalho. Eu acho que fica até aqui uma coisa do nada para lugar nenhum, não é? E eu acho que uma coisa que essa casa sempre fez muito bem, e pelo menos um sentimento que eu cresci comigo, é que eu acho que a Casa do Caminho sempre prestou muita atenção na forma como a gente olha para as crianças e para os jovens. Eu sempre me senti dentro da casa, mesmo sendo jovem, sendo criança, sujeito ativo daqui, como eu sempre me senti pertencente a esse lugar. E como é importante a gente crescer se sentindo pertencente, sabendo que a gente tem para onde ir, não importa o que aconteça. E mais especificamente da doutrina, que nada é obra do acaso, e que o trabalho, que é essa coisa que às vezes a gente cria grandes confusões na nossa cabeça, é a lei de Deus, né? Não é imposição do Dr. Herman, não é favor para coordenador e direção A, B, C e D, por mais que a gente tenha proximidade ou não, mas é a lei de Deus. E a Casa Espírita, que sorte que a gente tem a Casa Espírita como esse meio e esse instrumento de trabalho, porque eu acho que, pelo menos aqui, a gente é influenciado a pensar no que a gente está fazendo na nossa reencarnação, se a gente está aproveitando e se a gente está cumprindo com o que a gente se comprometeu no plano espiritual. Então, eu não podia terminar sem agradecer a essa casa. Como eu contei para vocês, o primeiro perrengue que eu passei nessa reencarnação, Casa do Caminho já estava aqui. Nunca não teve Casa do Caminho, nunca me faltou a Casa do Caminho. E eu aprendi que se nunca me faltou foi porque existiram trabalhadores da matéria e do plano espiritual que não permitiram que isso acontecesse. Então, para o futuro, eu espero que a gente consiga ser esses trabalhadores que não permitem que falte. E que a gente valorize essa parceria de trabalho que o plano espiritual o tempo inteiro está nos oferecendo, de forma incansável. Porque acho que é para isso que a gente veio, para sermos bons trabalhadores do bem, não é? Jesus era um excelente trabalhador do bem. Então, obrigada a vocês todos. Acho que tudo que eu sou, eu devo muito a essa casa. Estou me segurando muito aqui para não chorar, mas só queria finalizar dizendo que eu amo muito vocês e contem comigo. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou a Júlia. Vou falar um pouquinho da minha vivência, né, na Casa do Caminho. Eu cheguei na casa, eu tinha 3 anos de idade. Então, eu passei pela vegetação infantil, que o Gui me deu aula, a Ju, a Marilda, enfim, um monte de gente, o Ricardo, a Andréia, todo mundo, né? Depois pelo grupo pré-jovem, pelo grupo jovem, que a Fá também me deu aula, o Vinícius. E hoje eu trabalho com eles, né? Então, hoje eu faço parte do grupo jovem, trabalhando com o Vinícius, com a Fá, com muitas dessas pessoas que me deram aula, né? No passado. E no início, eu vinha muito rebelde para casa, não gostava de vir, vinha por obrigação, como a Gabi falou, as nossas mães não deixavam a gente faltar, né? E a minha mãe me obrigava a vir todo sábado. Ah, porque tem festa? Não. Ah, praia? Não. Ah, tem evento na escola? Não. Vai para Casa do Caminho. E eu vim. E hoje a casa virou muito mais do que um centro, né, religioso para mim. Hoje, como todos falaram, né, e eu acho que a Casa do Caminho tem muito isso, eu enxergo muito das pessoas aqui como minha família, né? Acho que é a maioria. E eu tento trabalhar para retribuir tudo que eu recebi, né, ao longo do meu crescimento, tanto como pessoa quanto como espírito, né? Por volta dos 11 anos também eu tinha esse excesso de energia acumulada, como a Gabi falou, e eu e Bia, né, que tá ali, a gente foi fazer curso, né? Ah, não tem o que fazer, então vai fazer curso, né? Vai gastar essa energia, né? E aí, nessa época, era a Juliana e o Guilherme que davam... O primeiro curso que a gente fez foi o que é o Espiritismo. E eu dormia em quase todas as aulas, eu dormia. Tinha 11 anos, né, gente? Ela tentava acordar, mas eu não acordava. Eu acordava falando o que ela falou enquanto estava dando a aula, enquanto eu estava dormindo. Sabe-se lá como, sabemos como, mas enfim. E eu fiz o Livro dos Espíritos também, muitas vezes o Gilberto me deu... O Ricardo também, muitas aulas, né? Eu e Bia. Fiz o Evangelho, fiz o Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns, isso tudo na adolescência mesmo, né? E assim, eu fui crescendo e aprendendo a codificação.
Nesse período eu também participei de alguns trabalhos, como a visita do abrigo, do grupo jovem. Eu também ia algumas vezes ao trabalho de rua, ajudava nos bazares, eu adorava, sempre gostei, eu e Bia. E na arrumação das festas, almoço, e sempre a Lena, a gente estava lá no início da rampa, ela, a Lena, minha filha, você que é mais nova, sobe lá para fazer um negocinho, e a gente ia. Hoje, eu faço o quê? Eu faço isso pro Matheus, pro Lucas, né, que agora eles que são os mais novos, graças a Deus, tô maior, é isso, né, e beleza. E aí, depois disso, né, eu fiquei mais velha, aí veio o vestibular, todas as questões, veio a pandemia, eu me afastei um pouco da casa por uma série de motivos, mas, como diz o ditado, né, o bom filho a casa torna, e eu voltei, tô aqui. Hoje, com 24 anos, eu participo do Bazar, da livraria, né, com a Gabi, com a Bia, do grupo jovem, onde eu dou aula, também dou aula de artes, até bico de palestrante eu tô fazendo agora, né? E ano passado eu me formei em psicologia graças à ajuda de muitos aqui na casa e também aos bons espíritos sempre, né? E também vou começar o atendimento psicológico no grupo jovem, se Deus quiser. E eu aprendi muito nessa casa, né? Obviamente ainda tenho muito a aprender, sou nova, enfim. E como eu disse antes, eu considero muitas pessoas aqui da minha família, né? E todos me ajudaram nas dificuldades do caminho, que foi, assim, apesar de eu ser nova, o caminho foi bem longo, bem complicado, né? Muitas questões, mas sempre a Casa do Caminho teve do meu lado, né? E não só por meio do passe ou ajuda material, mas também nas aulas, enfim, mas também um abraço, um elogio e até aqueles momentos, como o Gui falou, né, que eu precisava ficar quieta e me deixaram ficar quieta. Isso é muito bom, né? E existem muitos centros espíritas por aí, né? A gente tem, graças a Deus, a doutrina espírita cresceu bastante nesses últimos anos. Mas a Casa do Caminho, como todos falamos, né, ela tem como força, sempre teve o acolhimento, né? O amor que a gente tem uns pelos outros, né? Ninguém aqui é perfeito. É óbvio que existem desavenças, porque somos espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações e a gente tem que lidar com isso, né? Ninguém vira santo porque frequenta o centro espírita, enfim. Mas a gente melhora sim, cada vez que a gente estuda a doutrina, que a gente tenta agir como Jesus agiria, que a gente tenta ser melhor do que foi ontem, um dia de cada vez. Fazer o bem é exercício, é algo que a gente precisa exercitar diariamente, como se fosse um músculo, né? Que se a gente não utilizar, ele atrofia. E é isso que eu desejo para a Casa do Caminho do futuro, que a gente venha, todos nós, né? Com as nossas dificuldades, com as nossas individualidades, com os nossos defeitos, todos os dias, um dia de cada vez, do jeito que a gente é mesmo. Que a gente faça a escolha de tentar ser melhor, pelo menos aqui, debaixo desse teto que a gente construiu, como todo mundo falou, né, com tanto dificuldade, mas com tanto amor também. Que a gente possa participar das palestras, dos estudos, dos trabalhos e retribuir o amor e o auxílio, o suporte que a casa nos oferece, tanto material quanto espiritualmente, todos os dias. E que a gente saiba que o caminho que trilhamos aqui ficará escrito no nosso perispírito e ajudará a diminuir as chagas que a gente carrega. É isso, gente. Obrigada. Sobrou pra mim, né, essa aqui. Bom dia. Boa noite, gente. Sobrou pra mim. Me botaram sozinho pra falar, né? Tô brincando. Tô brincando. Eu tenho que falar sobre a casa, né? Eu fui uma das crianças que realmente não tive escolha. 6 dias eu já tava aqui. Aí 6 dias de vida eu já tava aqui. A minha mãe... o microfone... Alô, gente, o microfone não tá pegando. Aí minha mãe trouxe no colo. Essa daqui já morava nessa casa antes de eu estar aqui. Minha tia já trabalhava aqui há muito tempo. Matheus, posso só falar uma coisa? A gente não interrompeu ninguém, mas Sim. você interrompeu um minutinho. Você fez bom para muitas pessoas quando você chegou. Eu sei. Eu passei em colo de muita gente aqui. E eu queria começar a falar das minhas primeiras memórias da casa, né? Que pode ser meio besta e a maioria das pessoas não estão aqui, né? Mas eu lembro muito quando
ainda a porta aqui dentro era no meio, a sala do grupo jovem, era dividida em 2 salas. E eu adorava ficar lá dentro, porque era diferente, eu ficava lá em cima. Eu quase não vinha para cá, mas aqui ficava a minha tia, ficava todos os meus amigos do grupo jovem, né? E aí eu lembro de antes, toda vez de começar a evangelização, eu ficava aqui caçoando eles, brincando com eles, incomodando eles. E eu lembro até hoje que eu adorava ficar no colo dos outros, porque eles eram muito maior que eu me sentia o rei do mundo. Agora eu tô desse tamanho. Agora eu sou desse tamanho. E eu adorava fazer isso, eu adorava ficar brincando, adorava ficar irritando eles. E aí toda hora eu subia com as grandes aulas da Fabienne, que não sei se ela está aqui, não vi ela, com os vídeos e tudo. Depois eu fui para a aula do tio Ricardo, que ele sempre puxava a Turma da Mônica. Eu acho que ele que me fez gostar de Turma da Mônica. Toda hora no quadro era o Cebolinha e a Mônica. E era uma época que a Andréia ainda era coordenadora da evangelização infantil. Eu adorava quando acabava, porque eu podia ficar lá na parte do orfanato, ficava deitando naquele tapete com os brinquedos. Ninguém me tirava dali de dentro, né? E sempre é bom. A Paulinha, a tia Ana Paula, ela sempre fazia uma aulinha depois da evangelização infantil. Faz muito tempo isso. E ela ajudava muita gente, né? Ela dava uma outra perspectiva da evangelização. Porque muito tempo que eu ficava lá, eu era uma criança meio travessa, né? Então, eu quase não prestava atenção na aula. Eu ficava lá mais porque eu gostava dos meus amigos. Então, era sempre bom, porque aí tinha uma visão muito diferente da evangelização com aquelas aulas. Me ajudou muito a preparar para descer. Hoje, agora, ajudando muita parte da evangelização do grupo jovem, eu fico muito abismado, assim, né, como mudou. Porque na minha época, quando eu estava na evangelização infantil e eu fiz 11 anos, falava, não, você tem que descer, você tem que descer. Tá, eu ficava assim, não quero descer. Não quero descer, porque eu vou descer, vou ter que ficar tomando aula com a Fátima, com aquelas cadeiras, ficar lendo coisa. E eu não queria fazer isso, eu queria ficar vendo a aula da tia Fabi e ficar zoando os outros. E hoje eu vejo que eu fiz uma escolha que não me arrependo nem um pouco. Porque são pessoas que eu já gostava, são aulas que no final eu aprendi a gostar muito, que me ajudaram muito a crescer e aprender realmente, né, sobre a evangelização. E eu fico até hoje assustado como todas as crianças que estão lá em cima estão querendo descer o mais rápido possível. Não sei o que vocês fizeram com elas. Então, eu amo o trabalho que eu tenho. Eu lembro também do coral, que eu acho que a única coisa que me tirava da aula da Ana Paula era o coral, porque eu descia, eu adorava ver eles cantando, eu adorava ver o piano do Vinícius, adorava ficar vendo a Bia com aquela voz lá dela, impressionante. E eu sempre sonhava que quando eu crescesse eu vou ir pro coral, porque eu quero ir pro coral, porque é muito legal, a galera, todo mundo legal, porque eu sempre chegava, era sempre o final da aula. E aí eu só via o finalzinho, as últimas 2 músicas, e a galera, todo mundo dando tchau pro outro, eu falando, não, quero participar disso, quero participar disso, quero participar disso. Aí eu achando que eu ia entrar lá pra ficar cantando, a primeira coisa que eu fiz foi ser DJ, pra ficar colocando os playback das músicas. Porque eu ficava insistindo tanto o saco que a Bia falou, não, você vai fazer uma coisa. Aí eu ficava lá trocando o nome da música, não, vai essa agora. Ah, então vai essa agora. Aí eu ficava colocando nas apresentações. E eu achando que eu ia arrasar, né? Que eu entrasse um astro do rock e é isso. Mas quando começou de fato, foi muito do que muita gente que falou. Eu entendi muito mais do que é família, né? Porque eu tenho minha família aqui, eu tenho minha avó, eu tenho minha mãe, tenho minha tia. Graças a Deus eu entrei com muita gente da minha família aqui dentro. Mas eu aprendi muito mais o que é família com as pessoas daqui. Pessoas do grupo jovem, pessoas da casa. Hoje a tia André é uma segunda mãe para mim. Se eu não estou na minha casa, eu estou na casa dela. E na casa da Diz também, né? Sempre dá um oi para Diz. E tem o Daniel, meu grande amigo ali, ó.
E a Bia também. Fez sempre o saco deles. E muito também foi do coral. Foram pessoas e são pessoas muito importantes para mim na minha vida. Não consigo esquecer de nenhuma. Lembro até hoje do Eric, do Vinícius, da Luíse, do Léo, do Sandro, da Bia. Todas essas pessoas foram muito importantes na minha vida. Me ajudaram muito e muito a entender o que é uma sensação de família, assim, né? De chegar lá no horário, tá todo mundo lá, querendo fazer algo para todo mundo, porque no fundo a gente levava amor para as outras pessoas, mas a gente tentava buscar amor na gente, né? Eu lembro também que não dá para esquecer, não vou poder esquecer isso, né? Eu lembro dos grandes teatros que a Ana Paula organizava, que a gente descia como os apóstolos, e até hoje não sei por que a Ana Paula queria ficar fazendo as falas. Toda vez eu ficava pedindo para ser aqueles anjinhos que só aparecia no final e não falava nada. Mas não, você vai ser um dos Rei Magos, Matheus. Você tem que falar isso, que eu não sei o quê, e eu não querendo falar nada. Então, não dá para esquecer. Foram momentos incríveis. E depois, né, quando eu fiz os 14 anos, né, teve infelizmente a pandemia, né, e a gente ficou esse tempo de hiato da casa. Confesso que minha tia toda vez me mandava as aulas online, e se eu visualizava era muito, então eu não ficava muito tempo eu me afastei bastante da Casa do Caminho, mas quando voltou, eu só me preocupava com uma coisa: fazer o cinema de novo. E muito disso é por causa que, sim, eu amava o cinema e amo o cinema. Se eu pudesse, tinha cinema todo dia da Casa do Caminho. A gente ia lá pro cinema e ficava vendo filme. Então, e levar as crianças ao cinema. Mas, no fundo, é porque a importância do cinema é muito gratificante para essas crianças. Eu lembro até hoje, quando eu fui na primeira vez, eu tinha uns 9 anos, que eu fui me esgueirando lá, né? Uma pessoa faltou e a minha tia falou: você quer ir, Matheus? Eu falei: eu quero. E aí eu entrei esgueirado lá, porque eu quero ir, porque vai ser legal, vou no cinema, não sei o quê. E eu achando que, tipo assim, não, vou no cinema como eu vou com a minha mãe no final de semana, onde... E, pasmem, eu usava o jornal para ver o que estava passando no cinema. E aí eu ficava falando: não, vamos lá, mãe. Vamos lá, vamos no cinema, vamos ver um filme, que não sei o que, vamos comprar não sei o que lá. E eu achava que seria mais um dia como esse, né? Com todos os outros jovens indo lá ver um filme aleatório, engraçado. E quando eu fui sair, eu tinha uma percepção que eu nunca tive na vida, né? Que eu sou muito privilegiado, né? De ir pro cinema. De poder olhar e falar: mãe, vamos no final de semana, vamos no cinema. Entramos naquele ônibus... E aí eu via, tipo, a maioria dos jovens felizes, gritando, alegres, porque muitos deles só iram no cinema na primeira vez com a gente. E essa sensação não tem preço. Eu achava que eu ia só para ver um filme aleatório, que eu não estava nem ligando. Confesso que já tinha até visto o filme quando a gente foi. E eu não conseguia parar de pensar que na hora de entrar no cinema, estava todo mundo querendo tirar foto. Tava falando assim, tava com medo de até te pedir pipoca, porque eu não sabia se podia pegar pipoca, eu só queria entrar na sala de cinema. Tinha gente que entrou até sem pipoca, então... E eu não conseguia parar de esquecer daquilo. A sensação de realmente fazer diferença naquelas pessoas. Realmente ver, assim, as pessoas entrando e falando assim: caraca, olha esse lugar, tipo, é só uma sala de cinema, é só uma sala com uma TV gigante. Pra mim era isso, né? Mas pra eles era como se fosse outro mundo. Como se fosse outra realidade, outro lugar, um lugar que eles pensavam que nunca ia chegar na vida, entendeu? Então, é muito lindo, é muito bonito. O nosso trabalho com o cinema, eu acho que é um dos trabalhos mais bonitos dessa casa, porque a gente mostra para eles que eles têm um lugar, eles podem sim chegar nos lugares que a gente pisa e que eles também querem, que eles quiserem, eles podem chegar. Então, eu lutei muito por esse cinema. Outras pessoas também, né? A Juliana também ajudou bastante, minha tia, todo mundo do grupo jovem, né? Lutou bastante por esse cinema. Mas nesse dia foi incrível, principalmente a parte onde eu comi, né, no Bob's, né? Depois, porque, né? Tive que comer uma batata frita, um nugget, não tem como. Então,
esse dia foi incrível. Eu falei, eu preciso trazer isso de volta, porque eu sei que hoje, né, graças a Deus, tem muita gente que já tinha ido no cinema, né, no nosso grupo jovem, mas eu sei que, mesmo assim, tem alguns deles que pode ser a primeira vez, pode ser a segunda, pode ser a última vez, não sei o que pode acontecer na vida deles. Então, se realmente mudar a percepção de vida deles, realmente mudar e mostrar que eles têm possibilidade de chegar, não é só, eles não se resumem ao lugar onde eles vieram, ou só a casa do caminho que eles conseguem chegar. Eles conseguem chegar muito longe. Então, acho esse um dos trabalhos mais bonitos da nossa casa, né? E também, não tem, eu vou chegar. Tem um abrigo, a gente tem outras coisas que eu também gosto muito, mas eu acho que é um dos trabalhos mais bonitos que a gente tem. Então, eu lutei muito por esse trabalho voltar. Eu acredito que a Casa do Caminho seja um lugar onde a gente pode ser nós mesmos, onde a gente pode se conectar com outras pessoas, onde a gente pode realmente explorar e aprender com outras pessoas, né? Então, o que eu desejo para o futuro da casa é muita prosperidade, né? Que a gente consiga resolver nossas metas, que a gente consiga alcançar nossos objetivos, que tudo que a gente se dedica, a gente consiga terminar, e que tenha mais cinemas, né? Mas eu quero muito ver o funcionamento dessa casa, eu quero que ela dure muito, muito, muito mais, porque isso é muito importante para muitas pessoas aqui, para mim bastante, para as outras pessoas que já falaram, e eu acho que vai ser e é muito importante para as outras pessoas que não falaram ou que estão para vir, né? Então, o que eu mais quero é que essa casa dure e que a gente ajuda ela a sobreviver e a viver muito mais do que ela já vive. Eu acho que é isso, gente. Tá bom. Gente, todo mundo fomos em duplas, né? E a dupla do Matheus era o João Nazário. Infelizmente, ele não pôde estar aqui porque ele está se formando hoje, colando grau de Direito. Um menino também que a gente foi da mesma turma, então ele estava aqui desde pequenininho, a prima dele está ali. Enfim, e aí ele fez um vídeo, né? Como ele não pôde estar aqui, ele fez um vídeo para deixar um pouquinho do que ele quer também para o futuro da nossa casa. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo João Vitor Nazário, tenho 24 anos, sou atual evangelizador do Grupo Jovem Luiz Sérgio, mas já fui evangelizando, entrei na Casa do Caminho com 7, 8 anos, então eu tenho mais tempo de vida estando na Casa do Caminho do que não estando. Sou muito feliz de estar na casa e de ser parte dessa comunidade, desse grupo que é tão especial para mim, sempre foi muito especial na minha vida. E, infelizmente, eu não vou poder estar com vocês comemorando essa data tão importante em nossas vidas, em nossas rotinas. Mas tem um motivo especial, particularmente para mim. Hoje, enquanto vocês estão aí, né, em harmonia, comemorando também, e eu aqui também em pensamento, comemorando o aniversário da Casa do Caminho, eu vou estar, eu já estive assinando há pouco o meu termo de colação de grau no curso de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Então, infelizmente, eu não poderia estar presencialmente com vocês aí, compartilhando os bons momentos, mas eu estou aqui gravando esse vídeo e agora presencialmente assinando a minha colação de grau. Muito feliz por estar comemorando o aniversário da Casa do Caminho e feliz também por concluir esse sonho que é cursar esse curso tão importante numa faculdade que, enfim, é de qualidade. E a Casa do Caminho tem tudo a ver com isso, porque a Casa do Caminho ela me formou, primeiramente, como espírito, como ser imortal, que está se desenvolvendo com os seus irmãos espíritos também, mas como pessoa, como cidadão, como uma pessoa que se preocupa com a política, uma pessoa que se preocupa com a cultura, uma pessoa que se preocupa com o bem-estar e com a felicidade dos seus próximos. Então, eu devo muita coisa à Casa do Caminho e tudo que eu puder fazer para retribuir, estando vivo ou não, ou desencarnado, eu farei. Essa é uma casa que com certeza foi planejada no meu plano reencarnatório, então estou muito feliz de o espírito João Nazário lá ter escolhido ser parte da Casa do Caminho.
essa casa que me acolhe todos os dias, todos os sábados principalmente, acolhe minha família e faz minha família muito feliz, minha família material, mas mais do que material, toda a minha família espiritual também, tenho certeza que está sendo bem acolhida por essa casa, que acolhe mais várias outras famílias. Então, se eu pudesse deixar um recado aí para as próximas gerações e para as gerações que estão, valorizem essa casa, habitem essa casa, a casa também é de vocês, trabalhem para que essa casa continue viva, continue formando novos João Nazário, formando novos Mateus, novos Grazieles. Então, que a gente possa continuar juntos, fortalecidos e sempre comemorando novas formações, novas formaturas, novas conquistas para a casa e para as famílias que são assistidas por elas, e que a gente possa comemorar cada vez mais aí boas coisas no futuro, e com a casa sempre fortalecida, inspirando jovens e adultos e idosos e todas as pessoas que são assistidas e tanto pela casa, materialmente, mas espiritualmente também. Então contem comigo para os planos futuros da casa, contem comigo no presente, contem comigo até depois do meu desencarne, porque essa casa merece todo o meu esforço e todo o meu fluido, para que tudo possa se manter da melhor forma que está, da melhor forma também que possa ser no futuro. Então, vamos juntos nessa caminhada. Parabéns, Casa do Caminho. Não posso estar aí presencialmente, mas meu coração está com vocês, com todos vocês, meu espírito também. Então, estamos juntos aí. Vamos comemorar. Um beijo. Guilherme, apaga a luz. Olha, vamos permanecer ainda em silêncio e vamos vibrar para que o plano espiritual possa nos trazer a mensagem de hoje. Filhos queridos, que Jesus Cristo permaneça com todos vós, hoje e sempre. Há 34 anos, meus filhos, a semente foi lançada. Em solo fértil, parra, pequenina e discreta, encontrar o terreno fértil, a condição necessária para germinar. Essa casa, meus filhos, nasceu para ser o abrigo, como muitos trouxeram aqui na noite de hoje, para ser abrigo, para ser escola, para ser hospital. Abrigo para corações cansados das lutas, para espíritos necessitados ainda, meus filhos, dos ensinos do nosso Mestre Jesus.
hospital para todos os doentes da alma e do corpo físico, que vem em busca do remédio tão necessário para o alívio de suas dores. Ao longo destes anos, cada passo vosso foi marcado pelo direcionamento dos bondosos amigos e pela confiança da providência nas criaturas que aqui estavam. Não foram apenas os tijolos, meus filhos, que ergueram essa construção, mas foram cada um de vocês, com todas essas histórias que foram trazidas aqui, mas também as vossas histórias que não puderam ter sido reproduzidas, que transformaram essa casa no que ela é hoje. Não foram apenas, meus filhos, dias que se passaram, mas histórias que se entrelaçam e que formaram essa família que aqui vocês ouviram na noite de hoje. Família essa que se sustenta nessa rede fraternal Então, meus filhos, hoje celebramos não apenas o tempo decorrido, mas o caminho percorrido por cada um de vocês nessa casa abençoada. Um caminho que foi feito de mãos dadas, de lágrimas convertidas em consolo, de dores transmutadas em aprendizado. Caminho que nos recorda que servir é a mais alta forma de amar e sermos reconhecidos como filhos de Deus. Que esta data, filhos queridos, seja mais do que comemoração, seja uma data de gratidão, gratidão a Deus que vos sustenta, gratidão aos vossos irmãos de caminhada que os acompanham, e gratidão a esta casa, e que ela continue sendo para vós um local de acolhimento, de esperança, e a certeza que somente o trabalho e o estudo tornam vocês, e a nós também, seres melhores. Esse é o desejo fraterno de toda a espiritualidade aqui presente, não só do Hermann, mas de todos os dirigentes, fundadores dessa casa, meus filhos. E assim, agradecidos, encerramos essa mensagem para todos vós. Graças a Deus. Primeiramente, nós queríamos parabenizar a todos os envolvidos nesta reunião da noite de hoje, nessa reunião fraterna, nessa reunião de alegria, onde cada um pôde sim trazer o seu depoimento com singeleza, com humildade,
Obrigada a todos vocês. E queremos sim agradecer aos nossos trabalhadores, aos nossos evangelizadores, aos nossos frequentadores, aos nossos funcionários, às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos assistidos, que é por vocês, são vocês que nos impulsionam a trabalhar. As crianças, os jovens, impulsionam sim os coordenadores, os evangelizadores a fazerem as suas aulas. Trabalho bonito, trabalho lindo. O passe de cura é a dor, seja ela física, seja ela moral, mas impulsiona sim ao trabalhador do passe de cura a mudar um pouquinho o seu sentimento naquele momento ali de trabalho. A nossa mesa mediúnica, que traz sim tanta ajuda para aqueles que ainda se encontram equivocados no caminho do bem. Então, como disse o plano espiritual, a palavra da noite de hoje é gratidão. E a nossa meta é que essa casa continue sempre sendo a casa que acolhe, sendo a casa que abraça, sendo a casa que recebe a todos. Que tenhamos cada vez mais forças para todos os trabalhos nessa casa bendita. Graças a Deus.